Olá, alunos! Olha eu de volta para mais uma videoaula e nós vamos estar tratando de assunto referente ao capítulo 3, Relações Ecológicas. E eu coloquei algumas figuras de algumas relações ecológicas que acontecem num ecossistema. E a gente precisa entender e começar a conversar por que as espécies se relacionam, né? Na verdade, nenhuma espécie ela vive isolada, ela sempre está precisando se relacionar umas com as outras. E essa relação se deve porque os animais precisam se alimentar, né? Precisam de abrigo, precisam se proteger, precisam se defender, precisam se reproduzir. E para isso há necessidade de que eles se relacionem, né? E aí eu coloquei uma introdução para vocês. A interação dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica são geneticamente denominadas relações ecológicas e costumam ser classificadas pelos biólogos em intraespecíficas, interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Então vamos lá um pouquinho rapidinho isso aí. As relações intraespecíficas, elas vão ocorrer sempre entre indivíduos da mesma espécie. Já as relações interespecíficas, é o contrário, vão ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes. As relações harmônicas são aquelas em que pelo menos um do indivíduo que está se relacionando, ele vai se beneficiar e o outro não vai ter prejuízo nenhum. Então, na relação harmônica, os indivíduos eles podem os dois se beneficiarem ou somente um, e o outro não se prejudicar. É harmônica. Já nas relações desarmônicas, pelo menos uma ou ambas são prejudicadas com a relação. E aí a gente vai ver nessa videoaula somente as relações harmônicas. E as desarmônicas vão ficar para uma próxima videoaula, ok? Então, a gente vai ver nessa videoaula relações harmônicas intraespecíficas, que é de indivíduos da mesma espécie. Nós vamos ver as colônias e as sociedades. E interespecíficas, que são de indivíduos de espécies diferentes. Mutualismo, protocooperação e comensalismo. É o que a gente vai ver nessa videoaula. As desarmônicas vai ficar para uma próxima videoaula. Colônia. Intraespecífica harmônica, tanto a colônia quanto a sociedade, voltando aqui um pouquinho, indivíduos da mesma espécie se relacionando. Então, na colônia, eles são unidos fisicamente, em que ocorre divisão de trabalho. Exemplo, corais e a caravela portuguesa. Então, eu vou adiantar aqui um pouquinho. Aqui eu botei um desenho para vocês de uma caravela portuguesa. Aquele aqui tem uma divisão de trabalho. O que acontece? Você tem partes dele que está relacionada à proteção, outra parte que você encontra estrutura relacionada à alimentação e defesa também. Então, eles estão unidos fisicamente, um só, né? E onde tem uma divisão de trabalho. E essa divisão de trabalho acaba sendo benefício para ele, para o organismo, né? Para o indivíduo. E aí eu tenho também aqui a sociedade, voltando aqui um pouco, são indivíduos também da mesma espécie organizados de modo cooperativo, não ligados automaticamente. Na sociedade é diferente. Na colônia, a caravela e os corais são unidos fisicamente, onde as estruturas têm capacidade diferente, de trabalho diferente, que um ajuda o outro nessas funções. Já na sociedade, os indivíduos não estão unidos fisicamente. Então, eu tenho a sociedade aí da abelha, sociedade da vespa, da formiga. Esses insetos, eles vivem em sociedade. E é tão bacana que a sociedade é muito organizada. Então, eles vivem em castas. O que é castas? Você tem a rainha, que ela só reproduz, o zangão, que é também só para reprodução, as operárias, está faltando aqui os soldados também. Os soldados é os que fazem parte da defesa. E as operárias, elas limpam o cupinzeiro, o formigueiro, dependendo de qual espécie você está falando. A função dela, da rainha, é só reproduzir, o zangão é só reproduzir, os soldados só defesa e as operárias
E as operárias fazem a faxina, levam alimento, como eu disse. Então, eles são bem organizados, tão organizados que escritores já pegaram como exemplo para fazer livro, para ensinar, né, o ser humano a ter uma organização assim em sociedade. E aqui eu tenho, né, uma sociedade, você vê que a abelha, como eu estava falando, as castas, a operária é menor, o zangão médio, a rainha sempre maior. Né? Então, essa divisão de trabalho permite uma organização muito grande. Então, o exemplo dessa relação ecológica é sociedade. Interespecífica harmônica, ou seja, são organismos de indivíduos de espécies diferentes. E aí você tem o mutualismo, e você tem também, no mutualismo, são indivíduos que não vivem um sem o outro, ou seja, eles podem morrer e não sobreviver se não existir essa interação. É muito importante isso. Então, o mutualismo é necessário que haja essa participação entre essas duas espécies para que eles sobrevivam. Então, você tem o líquen, tá aqui a foto, essa primeira foto, e você tem a micorrizas. Nós vamos entender. O líquen é a associação de algas e fungos. Aqui as algas, aí você vai me perguntar, alga terrestre? Pois é. Só que essa alga terrestre, ela necessita do fungo, porque o fungo absorve umidade, então faz com que a alga não se desidrate. Já a alga, ela é fotossintetizante, então ela, através da fotossíntese, ela consegue produzir seu próprio alimento e assim também beneficiar o fungo com glicose, com alimento. Então, não sobrevive, ou seja, se a alga morrer, o fungo não tem alimento. E se o fungo morrer, a alga desidrata. Então, um sobrevive sem o outro. Nas micorrizas, mesma coisa. Você tem aqui